Vamos abrir em Neemias. Neemias capítulo 4. Vamos orar. Pai querido, que teu Espírito, a tua direção, o teu governo tome conta dos nossos corações, da nossa mente, do nosso ouvido, e que o Senhor ache caminho em nossos corações para que a palavra possa penetrar poderosamente, nos transformando, nos libertando de nós mesmos e trazendo um testemunho à glória do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amados irmãos, são princípios. Nós não estamos estudando capítulo por capítulo, texto por texto, pegando princípios. E eu gostaria nessa manhã que nós tivéssemos 8 princípios que nós podemos trazer da palavra de Deus em relação a Neemias. É interessante que várias vezes Neemias faz algumas colocações. Primeiro, nós estamos fazendo uma grande obra. A casa de Deus é uma grande obra, irmãos. Ele tinha noção do que é a igreja, o que é a casa de Deus. A grandiosidade da casa de Deus e a grandiosidade do amor de Deus, o amor que Deus tem para a sua casa, a sua igreja. Ele faz algumas colocações. E é interessante, amados irmãos, que o inimigo sempre vai fazer algumas colocações e ele vai dizer assim para eles: que fazem esses fracos? Amados irmãos, eles não estavam falando absolutamente nada de anormal. Simplesmente o inimigo estava querendo desanimar Neemias, dizendo: que fazem esses fracos? Neemias sabia que ele era um fraco. Não precisava falar. Amados irmãos, isso daqui é tão poderoso em nossas vidas que lá em Apocalipse capítulo 3, olha o que diz da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, amados irmãos, ela é a igreja fraternal. Filadélfia quer dizer fraternal, do amor. Esta é a posição dessa igreja, a posição, a condição correta. Nós podemos estar numa posição em Cristo. Estamos, Ele já nos colocou lá. Mas qual a condição de Cristo em nós? Qual a dimensão, a medida que Cristo tem ganho às nossas próprias vidas, a nossa alma? Então ele diz aqui, olha só que a colocação, o Espírito Santo falando para aquela igreja. Não tem nenhuma censura aquela igreja. Nem ela, meus irmãos, e nem de Esmirna. São só 2 igrejas que não têm censura. As outras 5, todas elas mandam se arrepender. E logo em seguida você vê a igreja de Laodiceia. Preste bem atenção. Olha o que ele diz. Nós temos 4 igrejas aqui em Apocalipse que elas são atuais. Cada uma delas tem um contexto dentro de uma assembleia. Porque as últimas 4 que estão aqui falam da vinda de Jesus. Então elas vão estar inseridas na vinda de Jesus. Então você tem uma delas, é Tiatira, que fala da corrupção dentro da cristandade. Fala também de Jezabel, que fala que nós estamos colocando pessoas que Deus não colocou como autoridade dentro de uma assembleia. A mulher. Segundo, a segunda igreja é a igreja de Sardes, que vai pegar o quê? Nós somos avivados. Nós temos manifestações do Espírito, nós somos extremamente avivados. Deus vai dizer: não estão avivados, vocês estão mortos. Mas fala também da reforma. A história da igreja. Porque começou
otimamente pelo Espírito e a palavra de Deus. E foi esquecendo, amados irmãos, que sem o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus não pode ser viva. Quem dá vida à palavra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Aí nós caminhamos um pouco, nós vamos ter Filadélfia. E a última, Laodiceia. Quando Neemias olhou, o que ele viu? Laodiceia. O altar destruído. A casa de Deus destruída. E os muros destruídos. Mas eu queria só citar uma coisa de Filadélfia. Olha o que ele diz de Filadélfia. Estas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de mim uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Presta atenção. O que tens pouca força são fracos. Entretanto, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Retrata Neemias, amados irmãos. Os inimigos dizendo para ele, ó Neemias, você é um fraco. E é mesmo. Neemias começa buscando a Deus e continua buscando a Deus. E ele faz essa colocação no 4:6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Nós temos desânimo para trabalhar. Vamos congregar, tem dificuldade. Vamos para reunião de oração, tem dificuldade. Vamos fazer a obra de acordo com o coração de Deus. Tem dificuldade. E a dificuldade não é exterior. A maior dificuldade nossa é interior. Mas olha as colocações dele. São colocações, o 9. Porém nós oramos ao nosso Deus. E como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Amados irmãos, nós oramos, mas vigiamos. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. É como, amados irmãos, se nós estivéssemos com um olho fechado e outro aberto. Tamanho é a investida do inimigo contra o povo de Deus, quando o povo de Deus se move para colocar Cristo no centro, a igreja e os muros, que fala da cruz, fala da habitação de Deus, a sua igreja, fala da noiva e fala dos muros, que é o testemunho para aqueles que estão de fora. Olha o 19. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe um dos outros, no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei e ter conosco, e o nosso Deus pelejará contra nós. Nós estamos distanciados, há irmão aqui, há irmão lá, mas quando toca a trombeta, a palavra de Deus, é a palavra profética de Deus, todos estão reunidos. Um só corpo. Amados irmãos, Neemias, ele vai fazer uma colocação tremenda, quando você caminha mais um pouco, no 5, versículo 19. 52 dias e acabaram, o muro se acabou. E sabe o que eles diziam? Olha, reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Tudo começa pelo Deus, na suficiência dele,
na presença dEle, no modelo dEle, na proteção dEle, e nós executamos. Ah, Deus, faz a obra. Não, Deus chamou eu e você. Só que Ele deu todos os recursos que nós precisamos para executar a obra do Senhor. Agora olha o que diz aqui. Antes de terminar, ele diz assim, o 5. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Mas irmão Paulo vai destrinchar isso aqui. Ele fala assim, a graça de Deus não foi em vão, não foi inútil para comigo. Eu trabalhei muito mais que todos vocês, mas não foi eu, foi a graça. Anda junto, amados irmãos. A graça operando e eu respondendo. Mas tudo é pela graça, é para a glória de Deus. Preste bem atenção, anda juntos. Ele está dizendo justo isso aqui, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto eu fiz a esse povo, mas fez quando? Como? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Porque ele é um homem de oração, mas um homem de firmeza. Ele não aceitava aquele que era errado dentro da construção do muro, ele não aceitava, e muitas vezes ele era veemente. Se nós olhamos, parece até que ele era até grosso demais, porque ele tinha um horror ao pecado, e ele tinha um temor a Deus, tremendo no seu coração. Um zelo pelo Senhor, um temor a Deus, reverência a Deus, levando Deus a sério. Ele simplesmente rechaçava o mal que se levantava no meio do povo de Deus. Olha o que ele diz o 6. 6, 9. São textos, irmãos, são trechos. Para você ver que esse homem é um homem que tem um encargo, ele vê a circunstância, ele não cruza os braços, ele sabe quem tem crido, que Deus é poderoso, ele confia no meu Deus, ele diz é o meu Deus, ele diz a mão de Deus está sobre mim, essa obra é do Senhor, é a casa do Senhor, é o testemunho do Senhor, é o Filho do Senhor. E olha o 9, versículo 9. 6, 9. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Preste atenção, as nossas mãos podem largar o Senhor, mas Ele nunca largará as nossas mãos. É eu que te seguro, é eu que te sustento. Amados irmãos, tem aquele cântico que eu creio que quem escreveu, escreveu de coração. Segura na mão de Deus. Eu creio isso. Mas meu amado irmão, espiritualmente, quem segura na nossa mão é o Senhor. Porque se Deus não segurasse eu e você, fatalmente nós íamos soltar a mão dele. Mas Ele segura a minha mão e a sua mão, sabe como, amados irmãos? Com as marcas da cruz, dizendo, você é meu, eu te remi, eu te chamei, eu te elegi, eu te fiz filho, você é propriedade minha, você é eleito, você é santo, você é um sacerdócio real, da realeza celestial. Você é meu, não vou te largar, eu te seguro. Pedro estava aprendendo, amados irmãos, que nas mãos de Deus é tudo o que ele precisa. Quando ele diz aquela tormenta, ele fala assim, manda uma palavra que eu vou. E ele foi. Ele era intrépido, mas não conhecia ainda bem o seu Senhor. E nem conhecia a si mesmo. E ele foi. Enquanto ele olha para o seu Senhor, depende do seu Senhor, tudo é o seu Senhor, ele vai bem. Mas as ondas sobem. As tentações vêm. As pessoas vão dizer, vocês são fracos. Vocês precisam parar a obra. Desista disso. Você não vai conseguir. Você vai restaurar a sua família? De jeito nenhum. Você vai restaurar o seu casamento? De jeito nenhum.
Você vai restaurar os seus filhos, trazer de volta? De jeito nenhum. E quando ele ouviu as vozes das ondas, ele afundou. Mas, meu amado irmão, Senhor, salve-me. A mão de Deus estava ali. A verdade é que estava Pedro andando, ainda ele segurando a mão de Deus. Mas nós tiramos. E ele vai aprender que é a mão de Deus que me segura. É a mão de Deus que me levanta. É a mão de Deus que me restaura. E olha o que ele diz: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Porque, amados irmãos, lá em Levíticos, capítulo 8, na consagração do sacerdote, ele sacrificava por si, sacrificava para sua família, e depois ele sacrificava para Deus. Sabe o que ele pegava o sangue que fazia? Passava na orelha direita, no polegar direito e no dedão direito do pé direito. Só porque tudo é direito, amados irmãos. Quem está sentado à direita de Deus Pai? É o Filho. Quem é o braço forte do Senhor? É o Filho. A cruz, Isaías 53. Nós precisamos que os nossos ouvidos sejam ungidos pelo Senhor, para ouvi-lo. Não escutar. Escutar é biológico. Ouvir é espiritual. Precisamos de mãos que o sirvam. E precisamos de pés que andem nos seus caminhos, nos passos do Cordeiro. Ah, irmãos, como nós precisamos urgentemente. Por isso ele fala assim: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, porque as mãos fala de serviço. Servir. Não para por aí. Vamos caminhar mais um pouco. Terminou 52 dias. Olharam e falaram assim: olha, foi Deus quem fez. Graças a Deus. Se Deus tem restaurado você, foi Deus quem fez. Se Ele está restaurando sua família, foi Deus quem fez. Se Ele está restaurando a sua igreja, foi Deus quem fez. Tudo vem dEle, para a glória dEle, amados irmãos. E olha o que ele diz aqui. Depois que terminou, o 6, 19. O inimigo nunca vai deixar de nos acusar, tentar condenar, nos enganar, nos enfraquecer. Olha o que ele diz: também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe falavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Sabe o que é isso, amados? Cartas do inferno. Oposição de Satanás. Muitas vezes nós recebemos carta do inferno. E muitas vezes irmãos trazem uma carta do inferno para nós. Preste bem atenção. Para atemorizar, para desanimar, para desfalecer, para desistir. Continua um pouquinho mais, amados irmãos. 7:2. E eu nomeei a Anani, meu irmão dele, Ananias, maioral dos castelos sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus. Deus está procurando, amados irmãos, homens fiéis a Ele. Fidelidade a Deus. Aí ele continua, amados irmãos, no versículo 5 do 7, ele diz assim: então meu Deus me pôs no meu coração. Está vendo a direção? Neemias era direcionado por Deus. Toda obra para Deus, que não é direcionado por Deus, conduzido por Deus, fortalecido por Deus, não é obra de Deus. Eu já contei aqui aquele pastor andando lá no Rio de Janeiro. Aí o irmão Glenn encontrou com ele, e ele cabeça abaixo. O irmão Glenn conhecia ele. Aí chegou: irmão, tudo bem, tudo bem. Como você vai? Nada bem. 50 anos eu trabalhei para aquela igreja.
E olha o que fizeram comigo. Realmente o Senhor trabalhou para aquela igreja, não para Deus. Porque o trabalho para Deus traz descanso, fortaleza, segurança, proteção. Deus honra, amados irmãos, a nossa fé. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Olha aqueles 3 moleques diante de Nabucodonosor. Nós temos um Deus que nós servimos. Não é um Deus que... Não, eu sirvo. Eu sirvo. Não é eu tenho só um Deus, mas daí? Não, eu sirvo meu Deus. Eu não me dobro diante de nenhum outro. Porque não existe outro Deus. Só existe um Deus verdadeiro. Então vou jogar ele na fogueira. Aumente 7 vezes. Pode aumentar. Milhões e milhões de vezes, amados irmãos. Porque é o poder de Deus que nos guarda. E nós devemos nos guardar no seu amor. Aqueles que jogaram ele lá foram queimados. Mas aqueles que estavam lá dentro, não houve nem cheiro de fumaça. Amados irmãos, o mundo pode fazer o que quiser. Nenhum cheiro de fumaça. Porque aqueles 3, sabe o que eles exalavam? Meu amado irmão, o bom perfume de Cristo. Cristo estava ali, presente com eles. E isso bastava. Impactou. Pôs no meu coração. Esdras capítulo 8. Vai ler a palavra de Deus. 5 horas lendo a palavra de Deus. E eles tinham que traduzir, amados irmãos, porque ali estava em aramaico, precisa eles aprenderam outra língua. Eles estavam na Babilônia. Precisa traduzir em quem? Em hebraico. Então, enquanto estava Esdras lendo, os irmãos, olha, o que ele está traduzindo para os irmãos. Olha o corpo de Cristo trabalhando. Mas olha a colocação, que maravilha. 8:1. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou, como um só homem. Ah, bom. Então agora nós entendemos Efésios capítulo 2. Tendo inimizade entre gentios e judeus, através da cruz trouxe a paz, acabou a inimizade, e deles fez o quê? Um novo homem. Esse novo homem agora é corporativo, onde o cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Olha aqui, amados irmãos, lá respondendo aqui, porque aqui nós estamos lendo o quê? Princípios, que concretiza onde? Em Cristo. Em Cristo. Aí ele diz assim, como um só homem na praça, diante da porta das águas. Amados irmãos, Jesus disse para Pedro, eu vou lavar seus pés. Pedro falou, não senhor, o senhor lava todinho. Falou, não precisa, eu já te lavei. Se você ler 1 Pedro 1, você vai dizer assim, vocês já foram regenerados pela minha palavra. João 3 vai dizer assim, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. A água é a palavra, não é o batismo. É o que ele está dizendo aqui. Onde que ele estava? Nas portas das águas. E a palavra de Deus vinha como orvalho, goteira, chuva, inundando aqueles irmãos. E olha só, amados irmãos, disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito. Traga a palavra, traga a palavra. E por 5 horas, irmã, eles ficavam falando a palavra de Deus. E todos eles lá. Não tinha coffee break. Hoje, amados irmãos, já estou com sono,
Já estou com fome. Vamos um coffee break. 5 horas em pé, ouvindo. E sabe o que eles faziam, meus irmãos? Choravam. Porque a palavra trouxe de volta o quê? A palavra de Deus. Zorobabel e Josué trouxe o quê? O altar, a centralidade de Cristo. E a casa de Deus. Esdras traz o quê? Os utensílios que fala dos dons para serviço. E Esdras traz o quê? A palavra de Deus como centro. E Neemias, o testemunho. Tudo é junto, meus irmãos. Não pode andar separado. Cristo, sua igreja e o testemunho devem andar juntos. Eles ouviram, choraram, rosto em terra, arrependidos, e adoraram. Isto é avivamento. O resto, esquece. Dizem que o Brasil está tendo um avivamento. Do quê? De prosperidade? De misticismo? De judaísmo? De filosofias? Efésios diz assim que nós devemos, amados irmãos, crescer. Crescer na fé, na maturidade de Cristo, na estatura e plenitude de Cristo, para que não andemos mais como meninos, crianças, levado todo o vento de doutrina e da astúcia dos homens e de Satanás. Mas cresçamos na verdade, em Cristo, em amor. Amados irmãos, quando nós chegamos lá, no capítulo 9, novamente Neemias vai pedir que o Senhor esteja perdoando o seu povo, porque fatalmente, os ricos, sabe o que eles faziam? Comprava o pequeno terreno dos pobres e transformava eles em escravos deles. O povo de Deus. Neemias chamou os ricos, mas Neemias rasgou o verbo em subir. Mas irmãos, nós temos uma classe rica dentro da igreja do Senhor, poderosa, que muitas vezes conduz o rumo da Assembleia. Não, amados irmãos, nós temos o rico, aquele que se fez pobre e nos fez rico. Ele é a nossa riqueza. Ele vai conduzir. Ele deve governar a Assembleia. E olha que diz 9:19. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. Ele volta o quê? Traz a memória no deserto. Amados irmãos, 40 anos. Sabe o que diz a palavra de Deus? E diz assim: as suas sandálias não envelheceram, seus pés não incharam. Você imaginou no deserto você andar naquela poeira, naquele calor? Os pés não vão inchar? Seus pés não incharam, porque Deus guardou, sustentou, proveu para aquele povo rebelde, mas era povo dele, até o final, até toda aquela geração acabar. E ficou Josué e Calebe, e abaixo de 20 anos, entraram na terra prometida. Por quê? Porque eles foram ousados dizer assim: é nossa, a terra é nossa, o Senhor Jesus é nosso, a vitória é Cristo, Ele é a nossa terra, Ele é as insondáveis riquezas em Cristo, nós temos nele, Ele nos deu, Ele comprou, é nosso. Nós vamos entrar. Mas tem inimigos lá, Ele venceu todos eles.
mas tem que passar pelo Rio Jordão. Não vou entrar nesse assunto, isso nós vamos estudar outro dia, não aqui. Quebrantamento do ego. Aí sim, eles entraram naquela terra. E olha que ele diz assim: a coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia e de noite para os guiar, nem a coluna de fogo de noite para iluminar o caminho por onde havia de andar. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhe negaste a boca o teu maná e a água que deste na sua sede. A maná e a água já temos. É Cristo. Nós temos a nuvem, nós temos a coluna de fogo, nós temos, amados irmãos, a pedra, nós temos a água que sai da pedra, nós temos o maná, nós temos tudo em Cristo Jesus. Eles tinham o quê? Tipos, figuras. E mesmo assim, descedentava a sede deles e a fome deles. Só que como eles, e nós também, eles começaram a ficar enfastiados com a palavra Cristo. Só fala de Cristo? Só fala da cruz? Não tem outro assunto, não? Preste bem atenção. Desse modo sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou. O que faltou para eles? Fé. Esse está do lado nosso. Do lado de Deus não faltou nada. E hoje também, do lado de Deus não falta nada. Toda a suficiência nós temos em Cristo. O que falta a nós? Fé. Porque o meu justo viverá da fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Amados irmãos, sabe o que aconteceu, irmãos? Eu vou para o capítulo 13, para entrar nos princípios. No capítulo 13, o que aconteceu? Neemias volta para a Babilônia. O que aconteceu com a casa de Deus? Sacerdócio? Mistura. Contaminação. Estava voltando, esfriando, descendente. Irmãos, daqui tão profundo, li aqui 30 anos depois, Malaquias vai escrever para esse povo que voltou. O que está acontecendo? Mas dentro de Malaquias existe um remanescente que não se contaminaram. Um remanescente que teme ao Senhor, que ama o Senhor, que busca o Senhor, que enxerga a sua própria fraqueza, mas vê no Senhor a sua fortaleza. Ah, meus irmãos, e sabe o que ele vai dizer? Eliasib, sacerdote encarregado da câmara da casa de Deus, se tinha aparentado com Tobias. Opa, quem é Tobias? O inimigo. Inimigo. A casa, presta atenção, a casa de Deus contaminada. Então o que nós vamos fazer? Na casa de Deus, nós vamos fazer uma mistura. Nós trazemos um pouco de judaísmo e de cristianismo, de paganismo e de cristianismo, de filosofias e cristianismo, de misticismo e cristianismo. Então nós fazemos uma mistura. E nessa mistura Deus não está. Porque Deus é santo e justo. Deus é ouro. Deus não se mistura. E olha o que ele diz, amados irmãos. 5 vezes ele vai dizer a casa de Deus, só no versículo, no capítulo 13. E ele vai dizer 16 vezes Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Qual era a condição atual daqueles que professavam retornar ao solo de Deus para o seu povo? Condição espiritual e moral baixa. Temos pouca realidade e muita pretensão. Nós queremos, mas não tem realidade.
Porque para ter realidade tem que ter uma entrega total. Nós temos que levar o morrer de Jesus para que a vida de Cristo se manifeste. Não há realidade espiritual. O que está acontecendo? Mistura e perda de distinção. Quem é o povo de Deus, quem não é o povo de Deus. Uma mistura. Deixaram de separar o que é vil e o que é sagrado. Uma mistura. Segundo, cristãos fora da casa. Nós não precisamos ir mais. Estou fora da casa de Deus. A igreja do Deus vivo. Eu não preciso. Eu posso ficar em casa e ouvir todas as mensagens. E está tudo certo. Amados irmãos, tática do inimigo. Não tenho nada contra você ouvir as mensagens, está tudo certo. Mas congregue. Congregue. Porque no congregar que é a maior revelação de Deus. Onde estiverem 2 ou 3 unidos, meu nome estou no meio deles. Não deixai-vos de congregar, quanto mais o dia se aproxima. Por quê, amados irmãos? O dia se aproxima, a iniquidade aumenta cada vez mais. Jesus está voltando e Satanás está esperneando. E ele está usando todas as suas garras, toda a sua força para desanimar, desviar, tirar o foco de Cristo. Terceiro, obstrução da liderança local. Sacerdote. Olha, amados irmãos, você que está mais no caminhada com o Senhor, homens, você precisa e eu precisamos avaliar. Nós estamos sob a liderança de quem? Quem é o líder? É grave. O que entrou? Esfriamento, mundanismo. Mundanismo. Mas olhe esse amado irmão, Neemias. Versículo 14, capítulo 14, versículo 13. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não apagues as beneficências, as graças, as misericórdias que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. Neemias 13, 14. Lembra-te de mim, Senhor. Segundo, olha lá, novamente, versículo 22. Também mandei os levitas que se purificassem. Olha lá a contaminação. E viessem guardar as portas, porque as portas estavam escancaradas. Entrava o que não é de Deus, saía o que é de Deus. Entrava o que é do mundo e saía aquilo que é de Deus. Não, nós precisamos contemporaneizar. A igreja, ela tem que se moldar à realidade que vivemos hoje. Nunca, meus irmãos, a igreja tem que se moldar à realidade que é Cristo. E o que está fora de Cristo é contaminação. E ele diz assim, olha só que coisa maravilhosa assim. Viesse a guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me. Ele nunca se excluiu do pecado do povo, porque é um só corpo. Todos somos membros de um só corpo, onde deve ter só um cabeça. E ele continua, segundo a abundância da tua misericórdia. Ele parou por aí, amados irmãos? Não. Versículo 29. E agora ele fala para Deus lembrar do outro aspecto. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Contaminaram. Com o quê? Mundanismo. E ele termina dizendo assim, amados irmãos, lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem, para o meu favor.
Esse é Neemias, do modo muito geral. Neemias. E agora para nós, amados irmãos, vamos colocar isso daqui no sentido prático para mim e para você. Algumas coisas. Sempre as coisas de Deus começam com Ele, nunca conosco. Eu lembro muito bem, Eldo está aí. Alguém disse assim: vamos abrir uma filial lá da comunidade em Laranjal. Ah, vamos procurar, já vamos alugar, vamos lá e vamos. Não deu em nada. Ninguém perguntou para Deus, ninguém buscou a Deus, ninguém esperou a resposta de Deus, ninguém perguntou se é isso que Deus queria. Mas, irmãos, muitos fracassos nossos na vida cristã estão aí. Porque primeiro nós fazemos, depois nós perguntamos: Deus, abençoa o que nós fazemos. Não, eu só abençoo aquilo que eu faço. Aquilo que está no meu coração, na minha mente, isso eu abençoo, porque traz a glória para mim. E olha só, amados irmãos, é preciso uma ação divina e uma reação nossa à mente e os propósitos de Deus. Uma reação. Qual é a mente de Deus? Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? Por que é que existe a igreja? Por que Deus está restaurando a centralidade de Cristo? A casa de Deus, a sua igreja, o testemunho. Porque tudo isso fala dele mesmo. Tudo isso fala dele mesmo. Porque é por ele, para ele, através dele, seja todas as coisas, a ele seja a glória. Deus não se move quando os seus propósitos, os seus interesses foram aviltados, foi deixado de lado. Neemias 7 ele fala, dos 73, 80, do 8 a 1, não vou falar sobre isso, não vou, amados irmãos, mas preste bem atenção. Há uma necessidade espiritual de retorno às verdades bíblicas. Espiritual, não é intelectual. Intelectual já está por aqui. Nós precisamos de ensino da palavra de Deus, mas antes nós precisamos de joelhos no chão de oração. Uma vida de arrependimento, uma vida de entrega, uma vida de reconhecer que somos fracos, mas guardamos a palavra de Deus pela sua graça e misericórdia, e Ele nos guarda. A necessidade de todos, conheça o seu Senhor, uma revelação. Neemias sabia quem era o seu Deus. Neemias enfrentou tudo, mas Deus estava na frente. Neemias muitas vezes ficou irado, sim, mas Neemias nunca perdeu o foco. Ele foi atacado de todos os lados, de fora e dentro. Mas ele não. Como posso largar? Estou fazendo uma grande obra. Essa obra foi Deus que me incumbiu. Porque Deus tocou o coração de Ciro para que restaurasse o altar, a casa de Deus e o testemunho. Amados irmãos, que é obra maior que isso? Os homens fazem templos enormes e suntuosos, e Deus está procurando 2 ou 3 reunidos no nome dEle, e Ele está no meio. A necessidade que nós conheçamos a Deus, acerca dEle mesmo e dos seus propósitos. Ignorância torna impossível servir e agradar a Deus. Amados irmãos, Jesus é claro, Ele diz: errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Não confunda. Não pegue a primeira parte que você vai ficar no intelectualismo. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Aquele judeu chegava para Jesus e diz assim: bem sei que vocês conhecem as Escrituras, mas vocês não vêm a mim para ser salvos.
a Escritura toda nos leva aos pés de Jesus. Nós vamos querendo intelecto. Então nós ficamos a isso. Então a centralidade da palavra, assim, uma necessidade espiritual, que a palavra viva e eficaz de Deus torne-se para nós um centro. Porque a palavra é o Logos e o Logos é Cristo. Uma necessidade espiritual, mas não é só isso. Porque você pode ficar intelectualmente. Não se pode esperar nenhum movimento significativo em direção a Deus enquanto os corações permanecem misturados, insensíveis e acomodados. Respondo tudo, eu sei tudo sobre a Bíblia, mas o coração não está no Senhor, é insensível à palavra de Deus, está acomodado. Há uma necessidade de um desejo espiritual, um encargo no coração. Olha o que Paulo diz. Que coisa maravilhosa, 2 Coríntios 4, 5, 14. Ele diz assim: o amor de Cristo me constrange. Paulo, por que você faz tudo isso? Por que Paulo se passa por tudo isso? Você é um cara letrado, estudado, um cara top. Ele diz: não sou nada. Tudo isso é esterco. E toda a minha religiosidade é esterco. Para conhecer a sublimidade do meu Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o amor de Cristo me constrange, me agarra, me segura, me impulsiona. Lembrando o quê? Um morreu por todos, a cruz de Cristo. Todos morreram em Cristo, para que não vivam mais para si, mas vivam para aquele que ressuscita, ressuscitou dos mortos. Ah, meus amados irmãos, resume a vida de Paulo: o amor de Cristo me constrange. Se nós não fomos constrangidos pelo amor, impactados pelo amor de Cristo em nossas vidas, nós vamos trabalhar, nós vamos reunir, nós vamos fazer um monte de coisa, mas não traz a realidade de Cristo para nossas vidas. Obrigado, amado. Obrigado. O Isaías tinha Isaías, obrigado, viu, de você ter pensado em trazer água para mim. É eu que não. Falei, nesse momento não. A intenção sua foi corretíssima. Um desejo espiritual. Ah, amados irmãos, se nós temos um desejo espiritual, aqueles irmãos reuniram todos diante da palavra de Deus e ficaram 5 horas ouvindo a palavra de Deus. Você sabe o que diz Amós? Vocês não querem ser corrigidos. Vocês não querem ouvir a verdade. Nós queremos um sermão light. Nós queremos um genérico. Nós não queremos a palavra viva de Deus, onde Paulo vai dizer: eu não quero saber nada entre vós. Essas picuinhas, essas divisões, todas essas coisas, a não ser Cristo e esse crucificado. Ele é o remédio para a igreja, amados irmãos. Não tem outra. Não é teólogo. Deus usa, graças a Deus. Não é teólogo. Não é conhecimento intelectual. Não é PhD em Bíblia. Um só povo, um só homem, um novo homem, diante da porta das águas, clamando pela palavra de Deus. Não estavam ali para um entretenimento, nem divertimento, nem para dizer: gostei hoje, porque aquela banda tocou maravilhosamente bem. O pastor então, nossa, eu gostei muito, viu? Irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, eu já disse aqui, e não foi eu que disse, foi Spurgeon, ou nos aproxima do céu ou do inferno. Se nos aproxima do céu, choro, lamento, arrependimento. Se nos aproxima do inferno, condenação. Para um show gospel. Ele sai nas ruas.
Então ia sair nas ruas, bandeirinha na mão. Sabe o que o mundo faz? Ele ri. Jesus não entrava no assunto político. Nunca Jesus entrou. Nunca Jesus saiu à rua gritando. O único local que Jesus gritou foi o brado na cruz: tudo está consumado. A igreja mundanizada. A igreja acha que vai mudar o mundo. A igreja precisa trazer Cristo como centro, ser igreja viva do Senhor, a casa de Deus, e trazer um testemunho vivo de Cristo. Isso não quer. O Espírito Santo diz: ouça o que o Espírito diz à igreja, 7 vezes nas 7 igrejas. O Espírito Santo havia trabalhado naquelas pessoas, sim, despertado nelas um interesse por Deus de modo profundo, mas uma inquietação por coisas não de Deus. Foi contaminando o povo. Um desejo pelas bênçãos de Deus, não pelo abençoador. Um desejo pelas maravilhas de Deus, não para o maravilhoso. Foi isso que o povo fez no deserto. Eles conheceram as obras de Deus, mas não conheceram o caminho do Senhor. Moisés conheceu. Está vendo, amados irmãos, como nós estamos invertendo? Nós somos humanistas, o homem é o centro. O nosso coração não sossega até encontrar o descanso em Cristo. Nós só temos descanso, amados irmãos. O nosso sabá é em Cristo. E fora dele, amados irmãos, não há descanso. Não há descanso. É preciso que o Espírito Santo gere um desejo ativo, profundo no meu e seu coração. A nossa maior necessidade, sabe o que é? É mais congresso? É mais reunião? A maior necessidade nossa é Ele mesmo. É Cristo mesmo. Como aquela viúva, aquela mulher, com hemorragia. Qual a maior necessidade dela? Tocar as vestes de Jesus. A maior necessidade de Jairo, que as mãos poderosas do Senhor tocassem a sua filha, porque Ele ressuscita os mortos. Qual a maior necessidade da igreja? O próprio Senhor tocando e a igreja tocando nele. Nós estamos tocando em preletores. Uma compulsão espiritual, um exercício espiritual. Por quê? Eles traduziam do hebraico, presta atenção, traduziam do hebraico para o aramaico. Eu inverti. O que acontecia? Eles já estavam sabendo do aramaico. E a Bíblia, o que tinha dos pergaminhos, era em hebraico. Ele tinha que traduzir para eles em aramaico, para eles entenderem. Então é um exercício espiritual, amados irmãos, uma explicação. É aprender a Bíblia, viver pela palavra de Deus, na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz, 1 Timóteo capítulo 4, a palavra de Deus, ela é o quê? Apta, perfeitamente apta. Ensinar, dirigir, restaurar, e todas aquelas coisas, e apresentar o homem diante de Deus perfeito. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela opera. Quando encontra corações que a recebem, corações que se inclinam diante de Deus. Ah, amados irmãos, quando Moisés teve aquela revelação, Jesus é o caminho, Ele é a presença e Ele é a glória de Deus. Ele caiu com o rosto em terra. Aquele que não despende seu esforço, dedicação e disciplina em exercitar-se na palavra de Deus, fica longe da verdadeira piedade.
Nós precisamos ser homens e mulheres que manejam bem a palavra de verdade. O que é que nós vamos falar para o nosso irmão? O que nós vamos falar para o incrédulo? Nós não temos outra coisa para falar, a não ser a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E não foi isso que Jesus fez? Enfrentando o inimigo. Ele não diz, olha Satanás, sai daí e está tudo bem, porque eu sou o Senhor. Não, ele está dizendo, assim está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa palavra alimenta, porque a palavra que sai da boca de Deus é o maná, aquele que vem do céu. É Ele que alimenta eu e você, é o próprio Jesus Cristo. João 6 vai dizer assim, aquele que não comer minha carne e beber meu sangue não pode ser meu discípulo. Aquele que quer viver por mim deve se alimentar de mim. Dedicar-se seriamente a aprender a vontade revelada de Deus. Onde está a Bíblia na sua vida? Onde está a Bíblia na sua vida, homem? Onde está a Bíblia na sua vida, mulher? Onde está a Bíblia na nossa família? Onde está a Bíblia na Assembleia? Quantos abre a Bíblia num salmo que gosta e está lá salmo aberto? Fica lá. Como se aquilo lá é um talismã que vai resolver o problema. Amados irmãos, esse livro aqui, o livro em si, não é nada. Mas o que contém aqui é a vida. É tudo. É tudo que eu e você precisamos. Uma chamada para uma experiência espiritual. Paulo vai dizer toda aquela maravilha do Efésios 1 a 3. Depois ele vai dizer assim, rogo-vos, eu, prisioneiro do Senhor. É um homem livre. Antes ele era escravo da religião, da lei. Agora é um homem livre. Ele é escravo de Cristo. Jesus disse, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se o Filho não vos libertar, você continua aqui, filho do diabo. E faz essa colocação tão tremenda diante, amados irmãos. Uma experiência espiritual. Eu quero conhecer. Eu quero ser conformado à morte, à ressurreição e o sofrimento de Cristo. E sabe uma coisa? Esquecendo das coisas para trás ficam. Tá vendo antes? Olha lá o que eu fazia. Olha Deus operando. Para trás ficou, irmão. Eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação que está escrito. Quando ele ouvia a palavra de Deus, eles choravam. Por que chorar? Por causa do impacto que o entendimento da palavra de Deus causou-lhes no coração. Foi flechado. Olha Atos 2. Aquela pregação, 7 glórias de Cristo, naquele capítulo 2 de Atos. E quando ele termina, ele diz assim, que faremos, pois irmãos, estavam desesperados, porque eles estavam enxergando o inferno. Desesperados. Que faremos, pois irmãos? Arrependei-vos, sede perdoados os vossos pecados, e recebeis a promessa do Espírito Santo. Amados irmãos, uma experiência espiritual. Ela perdura e cada vez mais uma experiência com o Senhor. A Bíblia diz que o justo é como aurora, cada vez vai brilhando mais. Lamentar e chorar pelos pecados e olhar para Ele, compreensão da verdade divina e de nós mesmos. Por quê? Porque quando nós pecamos, Ele está olhando para nós. E Ele está olhando com olhos de misericórdia e de graça, dizendo, você é o meu filho, eu morri por você, derramei meu sangue por você, você nunca vai deixar de ser o meu filho, olhe para mim. É um confronto com as verdades sobre Deus, a cruz, o Espírito Santo e nós mesmos, amados irmãos. Abrir-se para Deus num grau jamais atingido. Abriram-se para Deus. Coisa que aqueles irmãos da Hebreus estavam se fechando para Deus, negligentes, incrédulos, apostatando. E Deus está dizendo, olha, tende por intrepidez a entrar no santo do santo, por esse novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, porque lá na casa de Deus, lá tem um sumo sacerdote. Entre por lá. Fique lá, viva lá.
não saia de lá. É preciso ter consciência de que o próprio Esdras, ele possuía. Ele sabia quem era Deus, ele dizia assim: a boa mão de Deus estava sobre nós. Por isso podia enfrentar as dificuldades, enfrentar o inimigo, mas eu não largo a edificação da casa de Deus. Eu sou um cooperador da casa de Deus. Ele sempre agia, amados irmãos, de acordo com a graça. Então a graça e a verdade permitia. São 2 trilhos, irmão Walter. Você não pode tirar a graça da verdade, a verdade da graça. São 2 trilhos. Você não pode, amados irmãos, tirar a graça da eira, o local de malhar trigo. É o caminho da cruz. Você não pode tirar. Você não pode tirar o cajado da vara. Ele diz: olha, o cajado e a vara me consolam. Amados, tristeza pelo pecado e alegria pelo perdão de Deus deve encher o meu coração e o seu. Será que nós temos parado para pensar? Uma experiência genuína, crescente do amor de Cristo. Uma devoção crescente a Cristo e o amor a Cristo. Experimentando Cristo, vivendo Cristo, amando Cristo, se entregando a Cristo, renunciando por causa de Cristo. Há uma resposta espiritual minha e sua. Deus não avulta a minha e a sua vontade. Ele bate. Se você ouvir e abrir, Ele não abre. Ele já abriu. Ele abriu os céus. Ele abriu a nossa morada nos céus. Ele está lá entronizado. Ele já abriu. O que está faltando? Nossos corações serão abertos para tudo que Cristo é e tudo que Cristo fez. Para que haja uma realidade espiritual, um testemunho de Cristo em nossas vidas. Desejo por uma vida de obediência, amor e devoção crescente a Cristo. Um forte senso moral. Amados irmãos, se sabem das coisas que as pessoas dizem do povo de Deus, eles são tão imorais como o mundo. Rendição total e submissão a Cristo. Conformação crescente à imagem e semelhança de Jesus. Certeza de estar fazendo a vontade de Deus e agradando a Deus. Está agradando quem? Nós reunimos para agradar quem? Nós cantamos para agradar quem? Nós pregamos para agradar quem? Nós oramos para agradar quem? Se não for agradar a Deus, tudo isso é em vão. Em vão. Deus não reparte a sua glória com ninguém. A contínua paixão por agradar a Deus foi a autentificação do verdadeiro avivamento. Uma paixão por agradar a Deus, não os homens. Jesus nunca estava preocupado em agradar os homens. Ele queria agradar o Pai. Depois daquela multiplicação de pães, 5 pães e 2 peixinhos, aquela multidão atrás dele, mais de 5.000. E Jesus disse para ele: vocês vêm a mim para quê? Porque vocês querem comer? E Jesus disse para eles: se você não comer a minha carne, não beber meu sangue, você não pode ser meu discípulo. Fala da cruz. Cadê aquela turma toda, irmã? Foi embora. Jesus volta para os 12. E vocês? Não quer ir também? Jesus não muda a sua verdade para agradar pessoas. Cuidado de você usar o púlpito para pregar o que as pessoas gostam e não o que o Espírito Santo diz. E Jesus diz para 12, aí Pedro diz assim: Senhor, só tu tens palavras de vida eterna. A igreja deveria estar assim, amados irmãos. Só tu tens palavra de vida eterna. Só tu tens palavra de vida eterna. Um compromisso espiritual. 3 semanas depois,
Da palavra de Deus no capítulo 9, houve um tremendo arrependimento. É um dia de renovação de compromisso com Deus. Houve uma oração solene, capítulo 9 de Neemias, trazendo à memória as misericórdias e a graça de Deus, trazendo o seu povo. E ele diz assim: Tu, ó Deus, perdoador. Um agradecimento pela sua graça. Uma confissão de pecados contra Deus. Qual o pecado? Desobediência, rebelião, blasfêmia, arrogância, negligência, incredulidade e maldade. Você acha que isso aí está fora da igreja, amados irmãos? Colocar Deus acima de tudo. Acima dos meus interesses, acima da minha esposa, do meu filho, minha neta, minha nora, minha família, a igreja, acima de tudo. Os interesses de Deus. A igreja de Deus vivo é só a igreja, porque se ali estão os interesses de Deus. Porque se não estiver os interesses de Deus, é um ajuntamento solene que fala da Bíblia, prega a Bíblia, mas não traz a realidade que Deus é tudo. E nós estamos aqui por os interesses de Deus, não os interesses da nossa igreja, porque primeiro nós não temos igreja. O arrependimento trazendo mudança de mente, de coração, de vida, de foco, um gesto de plena consagração. Cristãos enxergando o seu tempo e sua vida, e saúde, habilidade, devido à palavra de Deus. Avaliando a sua própria vida. Cristãos generosos e graciosos com o corpo de Cristo em todas as suas necessidades. Agradar a nós mesmos ou queremos agradar a Deus? Sétimo, uma celebração espiritual. Sabe o que deveria ser a maior celebração dentro de uma assembleia, amados irmãos? Qual? A ceia. A ceia. A história da igreja foi empurrando a ceia. Empurrando a ceia. Empurrando a ceia. A maior reunião de uma assembleia é quando nós estamos em torno da mesa do Senhor. A maior realidade dentro de uma assembleia é quando estamos diante dos elementos que falam de uma realidade espiritual, eterna, em Cristo Jesus, até que Ele venha. Mas a ceia, não tem problema, né? Mas irmãos, como nós vamos nos perdendo, a religião vai entrando, ela vai colocando seus conceitos, ela tem os seus livros paralelos, ela vai entrando e nós vamos aceitando. Por que, amados irmãos? Porque nós não estamos ouvindo a palavra genuína de Deus. Uma celebração espiritual. A tônica é ação de graças. Só uma orientação, amados irmãos. Não estou falando para ninguém em particular. Quando nós estamos diante da mesa do Senhor, nós temos pedido para fazer? Não. Nós estamos diante da maior realidade espiritual. O que nós temos que fazer? Agradecer o que Ele já fez. Ele já fez. Está consumado. É uma hora de celebração. Segundo o que Coríntios vai dizer, uma celebração da ceia. Será que cantamos o suficiente, o bastante para dar graças e honra e apreciação que lhes são devidas? Um caminho espiritual. E aqui, amados irmãos,
nós terminamos. Qual o caminho espiritual? Para onde nós estamos indo? Eu já falei dos salmos de degraus, citei. Por cima, claro. Qual o caminho espiritual deles? Eles iam até Jerusalém, Helder. Imagina aquele povo, Helder, cantando. Imagina, oh, irmão Walter, num só coro, num só coração, num só voz, num só propósito, uma só visão, um só objetivo. Quanto eles iam sendo purificados. Ia ficando para trás as misturas. Eles iam conhecendo cada vez mais o seu Senhor. E eles iam sendo iluminados. Na tua luz, eu vejo a luz. E no final, amados irmãos, cadê algum pedido? Não tem. Salmo 133. Ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Como é que acontece isso? Purificação, revelação constante de Cristo e conformação com a sua imagem. E termina o 134. Não pede mais nada. Já tem tudo. Só tem o quê? Gratidão, celebração e louvor. Que Deus alcance, que Deus toque poderosamente em nossos corações, amados irmãos. A Bíblia é clara, amados irmãos, que a palavra de Deus não voltará vazia. Tudo que Oswaldo falou pode voltar vazio e deve. Mas a palavra de Deus que foi pregada, ela não voltará vazia. Porque ela sai da boca de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Graça e paz a todos. Nós temos 15 minutos, irmãos, e nós não vamos ficar 5 horas e também não em pé, e também não no sol, mas vai tomar um coffee break. Em 15 minutos nós voltamos para você fazer o que você precisa. E nós vamos continuar, amados irmãos, amanhã.